dia, um feliz sábado para você que escolheu estar nesse dia maravilhoso na casa do nosso Pai. Pode ter certeza de que não existe melhor lugar nesse mundo que você pudesse estar. A você que está em casa, sinta a nossa companhia também. Nós sentimos a sua falta, esperamos que logo, logo você possa estar conosco. E nós queremos que você louve aí também, que você cante, que você exalte, que você adore o nosso Deus. Aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui na nossa comunidade, a gente gostaria de dar umas informações, umas dicas para vocês. Aqui nas laterais, a gente tem portas que dão acesso aqui aos fundos, onde vocês vão encontrar os banheiros feminino, masculino, a salinha dos nossos pequenos. Para você que tem os nossos pequenininhos, no término do culto vai ter uma programação linda lá atrás, feita pelas professoras. E se você tiver algum problema e precisar de algum auxílio, nós temos uma equipe maravilhosa lá nos fundos, lá às portas da igreja melhor, para auxiliar você. Mas saiba que o que a gente quer é que você se sinta muito, muito, muito bem em nosso meio. Antes de nós começarmos, que hoje tem um louvor lindo, maravilhoso, para a honra e glória do nosso Deus, vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa para louvar, honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Te pedimos, Senhor, que preencha esse lugar, que a tua presença faça o nosso coração ferver de alegria e que nós possamos cantar louvores a ti. Aqueles que não vieram, Senhor, que os teus santos anjos acampem na casa dessas pessoas e que eles também possam sentir o teu magnífico poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 150 fala assim: louvai-o no seu santuário, louvai-o todo o firmamento, porque foi obra do seu poder. Louvai-o com símbolos, com trombetas, com saltérios, com instrumentos de corda, com tudo. Mas no final do verso 150 diz assim: todo o ser que respira, louve ao nosso Deus. E nesse momento eu convido a banda da morada e o coral. Hoje vocês vão ter uma apresentação maravilhosa do coral, feita com muito carinho para vocês e para a honra e glória do nosso Deus. Então, nos momentos a seguir, eu entrego para o coral da morada. Obrigada. Muito bem, bom dia a todos. O coral Morada, gostaria que vocês entoassem esses hinos junto conosco. A letra vai estar sendo projetada, mas eu quero muito ouvir a voz de vocês cantando conosco. Se você quiser participar desse coral, os ensaios são toda quinta-feira à noite. Sinta-se convidado.
Agora, quero convidar você a unir as suas vozes a esse cântico que eu tenho certeza que vocês conhecem. Obrigado, Senhor, porque nós aguardamos a sua vinda. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos em Ti e nós queremos ser mensageiros da Tua palavra. Esteja conosco, esteja com o pregador dessa manhã. Em Seu nome nós rogamos essas bênçãos. Amém. Um bom sábado a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao pastor Michael, que me fez o convite para estar aqui hoje com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E que Deus possa ser honrado e glorificado nesta manhã, pelo nosso louvor aqui nesta igreja. Eu estou vendo aqui duas criaturas do colégio do CPA, que foram nossos alunos ali em 2019. Agora estão aí pelo mundo, já estão estudando. Aliás, duas não, três.
3 criaturas ali. Que bom ver vocês, principalmente vocês dois aqui. Estou muito feliz de vê-los aqui. Tá bom? Depois a gente vai sentar ali para bater um papo. Eu quero, antes de abrir a palavra, convidar você a fechar os olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Querido Deus, estou aqui agora na condição de instrumento nas tuas mãos. E eu peço ao Senhor que possa me usar para trazer a palavra que nós precisamos nesta manhã para podermos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Limpa o nosso coração e abre para que teu Espírito Santo possa falar a nós hoje. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu nasci na igreja adventista. Cresci nessa igreja. E no tempo que eu nasci, eu não vou ficar falando aqui a minha idade para vocês, mas era um tempo que não tinha celular ainda. Não tinha... A internet não tinha também. O tempo que eu nasci era aquele tempo onde a gente sentava aos pés da vovó para ela contar histórias para a gente. E eu sei muitas histórias que eu ouvi da minha avó. E era muito legal, porque a minha avó tinha 13 filhos, teve 13 filhos. E tu imagina, no Natal principalmente, os 13 filhos dela reunidos na casa dela com seus filhos, com os netos. E lembrando que cada filho dela tinha em torno de 6 a 7 filhos. Então era muita gente. Mais de 60 pessoas dentro de uma casa. Mas era muito bom, porque a gente ia para lá e ficava brincando, conversando, ouvindo histórias. Isso era sensacional, muito diferente do tempo de hoje. Muito diferente. E eu tenho saudade desse tempo. Mas tem algumas coisas que eu não tenho saudade. Como eu disse para vocês, eu nasci nessa igreja. E nesse tempo, a gente ouvia muito a frase assim: se você errar, Deus castiga. Quantos já ouviram isso aqui? Muita gente já ouviu. Aliás, eu vejo alguns pais até hoje dizendo: olha, não faz não, se você fizer, Deus castiga. A relação que eu tinha com o meu pai influenciou muito na minha relação com Deus na minha adolescência. Não vou ficar aqui falando mal do meu pai, tá? Mas ele não foi um bom pai. Ele foi péssimo. E a minha relação com o meu pai, na minha infância e adolescência, foi uma péssima relação. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente se sente muito amado pelos pais, a gente tem, porque a gente vê nos nossos pais, a gente vê Deus nos nossos pais. E quando a gente tem uma boa relação com os nossos pais, a probabilidade de você ter uma boa relação com Deus, ela é muito grande. E o contrário também é verdade. Se você tem uma relação ruim com o seu pai, existe uma probabilidade muito grande de você também ter uma relação ruim com Deus. Ainda mais quando você ouve seu pai dizer: Deus castiga. Então eu vivia na minha adolescência e infância com medo de Deus. Sabe que eu nunca tive problemas em acreditar ou não em Deus. Aliás, em não acreditar em Deus. Eu nunca tive problema com isso. Eu sempre tive certeza absoluta da existência de Deus. Sempre. Nunca tive dúvida. Eu não passei aquela fase da adolescência que você fica perguntando: será que Deus existe? Como é que o mundo foi criado? E quem foi que criou Deus? Alguns dos nossos adolescentes têm essas perguntas, né? Eu não passei por isso.
Eu não me lembro de ter tido essas dúvidas. O meu problema maior não era esse. O meu problema maior era me sentir tão indigno, tão ruim, que Deus não era comigo. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Vamos ler juntos aqui. Mateus 5, verso 19. Eu me achava tão péssimo, que na minha cabeça, como alguns pregadores falavam na minha época, a minha oração não passava do teto. Era essa a concepção que eu tinha de Deus. E olha só, vamos ler juntos o verso 19 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Obedecer os mandamentos para mim era um negócio impossível. Quando eu olhava ali os mandamentos, sabe, você acordar e passar o dia se esforçando para conseguir vencer, para conseguir não pecar, para conseguir obedecer todos os mandamentos, pensando em mandamento por mandamento. E você termina o dia e percebe que não conseguiu. Era assim. Verso 21. Olha o que diz o verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Continuando, eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Já chamou alguém de burro? Eu já. No trânsito, já ficou chateado, magoado, irado, com vontade de gritar e xingar? Ou até já xingou? Já fez isso, não? Então você não cabe aqui, nem eu. Verso 27 ao verso 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Pensa como é você viver olhando para esses versos da Bíblia e perceber que tu não dá conta de nenhum deles. Verso 43 a 48, diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai.
esse sonho. Sabe que sonho geralmente a gente se lembra por alguns minutos e esquece, né? Depois você não lembra nunca mais. Mas eu tive um sonho ainda na minha adolescência e eu nunca mais consegui esquecer esse sonho. E eu vou contar para vocês. Era a volta de Jesus. Ele ia voltar amanhã. E eu passei o dia de hoje inteiro, esse era o sonho, o dia de hoje inteiro, tentando fazer boas obras. Ajudava os pobres, tentava não xingar, tentava não ficar chateado, tentava ser perfeito. Quando terminou o dia, eu percebi que eu não consegui, e Jesus voltava no outro dia. Quando chegou no final do dia e eu percebi que eu não consegui, eu acordei. Mas sabe quando você acorda? E demora um tempo para saber que aquilo era um sonho. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei ali pelo menos 1 minuto e meio, desesperado, já acordado, desesperado, pensando: Senhor, eu estou perdido, eu estou perdido, eu estou perdido, eu estou perdido. E aí você olha para o lado e percebe que você está na sua cama e era um sonho. E aí você sente aquele alívio. E aí eu vi Deus falando comigo: tu está se esforçando demais para fazer aquilo que tu não vai dar conta de fazer, porque não é você que faz. Qual é o conceito de santidade? Se eu chamasse você de santo, você aceitaria ser chamado de santo? Por que não? Por que não? Parece que santo é o perfeito, né? Santo é aquele que nunca erra. Esse é o santo. O perfeito que nunca erra. Aprendi isso esses dias ouvindo uma palestra do pastor Rodrigo Silva sobre os aretes da Grécia. A aristocracia vem dos aretes. E os aretes tinham esse conceito, o conceito de virtuosos. A aristocracia vem de aretes. Eram os governantes das cidades. Como eles eram escolhidos? Os que eram virtuosos, acima da média. Orígenes trouxe esse conceito para a igreja cristã. E com base nisso, trazendo para a igreja cristã, ele teve os seus problemas de conseguir vencer as tentações, porque ele também não conseguia. E aí, para conseguir vencer as tentações, e ele tinha um problema muito sério com a questão sexual, o que ele fez? Ele se castrou. Orígenes se castrou. Tem um outro camarada chamado Santo Antão, não sei se vocês já ouviram falar, que vendeu tudo o que ele tinha e deu para os pobres, e viveu, aliás, ele vendeu tudo o que ele tinha e viveu como pobre. Inclusive ele andava descalço. Vendeu tudo, para não sofrer a tentação de se apegar às coisas do mundo, às riquezas. Teve um outro cara chamado Pacômio. Pacômio, com aquela ideia, a Bíblia tem um texto que diz assim: olha, peço que os tire do mundo, mas não, peço para que os tire do mundo e os livre do mal. Com essa ideia, Pacômio subiu numa pilastra e viveu muitos anos em cima desse lugar, dessa pilastra. Comia lá e fazia as necessidades dele lá. Sabe para quê? Para ele não ver mulheres, para ele não ver as coisas, não ver a maldade, para ele ficar longe da maldade do mundo.
Será que esse é o conceito de santidade? Será que é isso que Deus espera de nós hoje? Se a gente fosse analisar algumas comunidades que se separam para viver como santos, a gente vai ver coisas terríveis. Homens, por exemplo, que ficam com o braço levantado, eu não sei na verdade, não pesquisei para entender, mas eles ficam com o braço levantado, como se Deus se agradasse disso. Pessoas que se vestem de preto, como se isso agradasse a Deus. E se vestindo de preto, eles querem dizer que eles são santos. Eu me lembro uma vez, eu cantava num quarteto, lá em Brasília. E nós fomos cantar na igreja, não vou dizer o nome da igreja. Igreja nossa, adventista. Nós chegamos lá na igreja e eu estava sem gravata. E aí o irmão chamou o quarteto para ir até a sala pastoral. Nós fomos até a sala pastoral e ele falou, olha, era um domingo à noite. Ele falou assim, vocês foram convidados para cantar hoje? Sim. Quais são as músicas? São essas aqui, tá ok. Vocês trouxeram gravata? Não, irmão. Não pode cantar sem gravata aqui. Sério? E agora? Porque se a gente não cantar, a gente tem que ir embora, irmão. E aí? É sério? Só por causa da gravata a gente não vai cantar? Não. Vem cá. Aí ele abriu uma portinha, tinha um monte de gravatas ali. E aí eu peguei uma, pelo menos a menos grandona e feia. Coloquei a gravata, eu tive que colocar a gravata para cantar. Será que é com isso que Deus se preocupa? Será que Deus está preocupado com uma forma que eu me vesti hoje para vir pregar aqui na igreja? Será que Deus está preocupado com a forma que você veio vestido hoje para estar aqui e louvar o nome dEle? Será que é com isso que Ele está preocupado? Será que Deus se preocupa com o tipo de alimentação? Porque tem gente, eu passei uma vergonha muito grande uma vez. Eu trabalhava no IABC, eu era diretor interno lá. E eu inventei de ser vegano. Na verdade eu não era vegano, eu era um vegetariano estrito, porque vegano não usa couro, né? Não toma mel, né? Tem essas coisas. Vegano é um estilo de vida, né? Mas eu era um vegetariano estrito. Os meus amigos me convidaram para ir numa pizzaria. E nós fomos na pizzaria. Só que eu avisei para eles antes, cara, eu não posso ir na pizzaria, não dá para a gente ir em outro lugar. Não, cara, vamos lá na pizzaria, já preparamos tudo para você lá. Tá bom. E nós fomos para a pizzaria. Chegamos na pizzaria, já estava tudo preparado mesmo, era aniversário de um dos nossos colegas ali. Chegamos na pizzaria, estava lá a pizza deles e a minha pizza. A minha pizza não tinha queijo. O que tinha na minha pizza? Tinha uma salada. Eu acho que era melhor ter comido um prato de salada, né? Tinha uma rodela de pizza ali com um monte de salada em cima, mas estava boa a pizza, porque o molho que eles fazem lá era muito gostoso, então acabou sendo um negócio bem... Mas você sabe o que é você estar comendo e aí os caras zoando de você? Nunca mais. Bom, eu não sou vegano mais. Não porque eu desisti, não é nada disso. Na verdade, eu resolvi ser vegetariano para melhorar um pouco mais a minha saúde, não por santidade. Não por santidade. Será que é isso que Deus espera? Que eu seja um vegetariano para entregar a minha vida para Ele? Será que é isso que Ele espera de mim? Qual é o conceito de Deus sobre ser santo, sobre ser perfeito? Andar na contramão, 100% na contramão do mundo, é possível? Será que é possível? Eu e a minha esposa, lá em Brasília, nós fomos um sábado à noite num restaurante. Levei minha esposa no restaurante, fomos momento de marido e mulher e tal, aquele momento romântico e tudo. Fui para lá com ela e lá nós encontramos um casal de amigos nossos que estavam lá.
E eles sentaram junto com a gente. No final, entenda, amigos, eu não estou falando isso aqui para trazer nenhuma repreensão para ninguém. Não é isso. Só estou contando a história para vocês entenderem os meus conceitos. No final do jantar, a gente batendo papo ali, eles me disseram: Simei, a gente está indo ao cinema. Vamos com a gente. Aí a minha esposa olhou para mim: vamos? Eu falei assim: não. Desculpa, eu não vou no cinema. Eu não vou. Irmãos, eu nunca pisei no cinema. Se você me perguntar como é lá dentro, eu não sei. Na verdade, eu nunca tive vontade. Essa que é a questão. Nunca tive vontade de ir. E esse casal insistia, assim, ardentemente: vamos, cara, vamos lá. Eu falei assim: não, eu não quero ir. E a minha esposa queria ir. Aí ele falou: olha, o filme é um filme muito legal, e me explicou qual era o filme. Realmente um filme que chamava a atenção e eu queria ver o filme. Vou não, irmão, desculpa. Aí ele falou assim: eu só saio daqui na hora que você me explicar por que tu não vai no cinema. Porque eu também sou adventista e eu estou indo no cinema. Qual é o seu problema? Porque ele se sentiu ofendido. Porque ele, como adventista, ia ao cinema, e eu também, adventista, tinha um conceito de não ir ao cinema. E ele se sentiu ofendido porque ele achou que eu estava criticando ele, e não era nada disso, o negócio era comigo, não tinha a ver com ele. E ele disse assim: vai me explicar? Eu falei: tá bom, eu vou te explicar. Eu sou um cara que tenho muita corrupção na minha vida. Eu me apego a muita coisa desse mundo. E eu estou tentando largar e não consigo. Eu sou corrupto demais. E o cinema vai ser só mais uma coisa para corromper um pouquinho mais a minha vida. Por isso eu não vou no cinema. Então eu queria que você respeitasse isso. Porque eu não tenho nada contra você. Cara, vai, tá tudo bem. Para você, tá tudo tranquilo, vai. É que para mim é mais uma coisa para eu me apegar nesse mundo. E o que eu quero é me desapegar das coisas desse mundo e me apegar mais às coisas de Deus. Aí ele olhou assim para mim: tá bom. Aí ele olhou assim, falou para mim: mas não fica achando que a tua fala vai me convencer de não ir no cinema, porque eu vou. Eu falei: tá bom, vai, seja feliz. Eu fui criado assim. Meus pais me criaram assim. E na minha época, quando eu era criança, eu ouvia muito isso: não vai no cinema, é pecado. Sabe aquela coisa, se você entrar no cinema, Deus fica do lado de... Já ouviram essa frase também? Deus fica do lado de fora. Como? Se Deus ficar do lado de fora, você está lascado. Desculpa a expressão. Se Deus se afastar de você, irmão, acabou. Deus não se afasta da gente. Se você fizer uma análise, nós nesse trimestre estudamos sobre o livro de Gênesis. Hoje eu acho que é a última lição. Mas o que é que você aprendeu desse trimestre no livro de Gênesis? Eu vou dizer uma coisa para vocês que ficou muito latente para mim, muito latente. Deus criou Adão e Eva, uma família perfeita. Sim ou não? Uma família perfeita. A serpente engana Eva, Eva engana Adão, e a vida deles vira uma desgraça. Os dois filhos, Caim e Abel, não se entendiam. Caim mata Abel. Já ouviram aquele texto da irmã White que diz que quando Adão viu uma folha cair da árvore, ele chorou copiosamente? Vocês já ouviram esse texto? Se Adão viu, chorou
copiosamente, vendo uma folha de uma árvore caindo, tu imagina como ele chorou quando ele percebeu que perdeu o filho dele? Que o filho dele foi morto, mais do que isso, que quem matou o filho, o irmão, foi o irmão mais velho, foi o outro filho dele, e ele perdeu os dois filhos, porque um morreu e o outro foi embora, fugiu. Aí você vai para a história de Noé. Noé, família perfeita. Os filhos ajudaram a construir a arca. Quando eles entraram na arca, entraram todos da família. Deus salvou Noé, sua esposa, os filhos de Noé e as esposas dos filhos de Noé. Todos entraram na arca. Veio o dilúvio, acabou com tudo. Terminou o dilúvio, estavam eles ali, salvos. Família perfeita. Noé se embebeda. Sabe, irmãos, que eu tenho um problema sério com essa questão da bebida por causa dos traumas que eu carrego do meu pai. Então, quando eu vejo alguém que bebe, para mim isso é complicado, porque a bebida, ela tira você do seu juízo normal, ela tira você de quem você é, ela transforma você. Tu imagina Noé bêbado, nu. Aí o filho mais novo dele, olha o pai. Se fosse nos tempos de hoje, sabe o que esse menino teria feito? Teria tirado uma foto, colocado no Instagram e falado para todo mundo: olha aí, gente, meu pai. Bêbado e nu. O patriarca, o rei do universo, porque naquela época Noé era o rei da terra. Ele era o rei da terra. Mas o filho mais novo foi capaz de fazer isso. Bom, não tinha internet. Ele foi lá e espalhou para os irmãos dele, espalhou para todo mundo, riu, humilhou o pai dele. Família que Deus salvou. Depois você pode partir para a família de Abraão. Você vai ver Abraão, e Abraão, casado com Sara, tem os seus problemas. Abraão vai para uma terra, vai para a terra do Egito, e lá ele mente, dizendo que Sara era a irmã dele. E ela era a esposa dele. Deus tem que colocar a mão dele para Faraó não ficar com a esposa de Abraão. Abraão repete a mesma história com outro rei, o rei Abimeleque. A mesma história. Mente dizendo que é irmã dele, com medo de morrer, com medo dos homens matarem ele para ficar com a esposa. Você vê Sara, com a impaciência dela, a incredulidade dela, entregando a sua serva para Abraão, e Abraão aceita. E aí a gente vai olhando toda a história e vai percebendo na família, uma família, todas as famílias disfuncionais, né? Famílias disfuncionais. Você consegue se identificar com alguma dessas famílias? Sara fica chateada porque Agar, que era a serva dela, começa a humilhar ela porque ela não pode ter filhos. Mas aí Sara tem filho. Logo depois ela tem Isaac. E aí começa a guerra entre ela, o filho, a serva e o filho. E aí ela fica chateada e fala: Abraão, dá teu jeito aí. E aí Abraão tem que dar o jeito e manda o filho dele embora com a mãe. Ismael e Agar têm que ir embora. Imagine a dor no coração de Abraão. Vocês acham que ele fez isso com alegria? Feliz da vida? Quanto tempo será que ele demorou para tomar essa decisão? Isaac repete os mesmos problemas do pai Abraão. Aí você vai para Jacó, 4 esposas, 13 filhos, 10 caras maus, prontos para matar o irmão, José, porque tinham ciúmes dele. Até que um diz assim: não, ele é irmão nosso, sangue do nosso sangue, não dá, a gente não pode matar.
Faz o que então? Vende, olha ali, os ismaelitas estão passando. Entrega, levou José. Se você for ler tudo, você vai ver N histórias. Eli com seus filhos. Um pai que foi negligente e perdeu seus 2 filhos. Você vai ver histórias como a de Sansão. Tu consegue imaginar Sansão santo, perfeito? Consegue imaginar Sansão santo e perfeito? É possível? Todos esses homens da Bíblia, santos e perfeitos. Aí a gente pula e vai lá para a história, vai lá para o Novo Testamento e vê Jesus aqui escolhendo 12 homens. Quem eram esses 12 homens? 12 homens que andaram 3 anos com Jesus. Lembra no Getsêmani? Jesus foi para o Getsêmani e falou para eles: olha, fiquem aqui e orem. Fiquem aqui e orem. Jesus sai e vai fazer a oração. Enquanto Jesus está lá orando, o seu suor se vertendo em sangue, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. 3 anos esses homens andaram com Jesus. Não deu para ser santo. Não deu para ser perfeito com Ele. Andando 3 anos com Jesus. Porque eu sempre entendi o seguinte: não se aparte de Jesus em momento algum. Porque se você não se apartar de Jesus, você não vai pecar. Enquanto Jesus estiver do seu lado, você não peca. Jesus volta e encontra eles dormindo e fala: mas gente, o que aconteceu? Eu pedi para vocês, levanta aí, vamos orar, vigiar. Jesus volta lá para a oração. E o que eles fazem? Eles dormem. Eles dormem. O santo pode desanimar? Tem uma frase célebre na igreja que é assim, olha, eu sempre ouvi também quando eu era criança, quando eu era adolescente principalmente. Um cristão nunca diz por quê. Um cristão diz para quê. Então Jesus pecou? Porque na cruz do Calvário Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Um cristão não pode sentir dor. Um santo não pode dizer: está doendo, eu não consigo. Um santo não pode dizer. Famílias problemáticas, famílias disfuncionais estão ali na Bíblia. Os nossos heróis. Nós precisamos de uma referência, né? Eu estava numa reunião na escola na quinta-feira e uma mãe levou a filhinha dela lá nessa reunião. E a filhinha dela estava vestida de Mulher Maravilha. Tem alguns pais que gostam, né, de colocar essas roupinhas nos filhos. Superman. Eu já vi muito menino vestido de Homem-Aranha. São referências. Referências de heróis. Coisas inalcançáveis, né? Eu nunca vou ser o Superman. Quando eu era criança, ele era a minha referência. Eu colocava uma toalha no pescoço e saía pulando de sofá em sofá, dizendo que eu era o Superman. A gente precisa de referências. Quais são as nossas referências? Eu já parei para pensar o seguinte: imagina se Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, tivesse omitido os defeitos dos patriarcas. Imagine Moisés contando a história de Abraão, sem contar os problemas que Abraão enfrentou. Imagina Samuel contando a história de Sansão, sem contar quem era verdadeiramente Sansão, porque ele poderia ter dito: Sansão foi escolhido por Deus. Sansão abriu a boca de leões. Sansão derrotou 1000 filisteus com uma
queixada de jumento. Sansão um dia foi preso. E lá, quando Sansão estava preso, ele derrubou as pilastras e matou todos os filisteus. Olha a vitória de Sansão. Cadê a história? E cadê os defeitos dele? Porque se eu ouço histórias como essa, que não mostram os defeitos dos meus heróis, sabe o que vai ser da minha vida? Uma desgraça a minha vida. Porque eu vou me lembrar que eu nunca chegaria aos pés de Abraão. Eu nunca chegaria aos pés de Moisés. Eu nunca chegaria aos pés de Sansão. Se Deus tivesse omitido da Bíblia essas histórias, os defeitos de caráter que os nossos heróis da fé tinham. Lá em Hebreus 11, você vai ouvir o nome de Sara. Está lá, na galeria dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, você vai ouvir o nome de Abraão, de Jacó. E olha só, você vai ver o nome de Sansão. Na galeria dos heróis da fé, você vai ver o nome de Sansão. E sabe o que diz uma parte do verso eu vou até abrir aqui para ler com vocês. Hebreus 11. Olha o que diz aqui. Olha o que diz o verso 37. Olha o que diz o verso 37 e 38. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Sansão? Os discípulos de Cristo, vocês sabem que os discípulos, em algum momento da vida deles, principalmente no começo, o interesse deles era ser o primeiro do reino. Quem será o primeiro no reino de Deus? Aonde eu vou sentar, na direita ou na esquerda de Deus? Eles não entendiam as palavras de Cristo, estava oculto para eles. Eles não conseguiam entender, porque o interesse deles era interesse próprio. Mas foram homens santos. Quando Jesus foi preso, eles fugiram. Andaram 3 anos. Quando Jesus foi preso, eles fugiram. Como chegar à perfeição? Como ser santo? Eu sou professor. A minha área é matemática. Hoje eu estou como diretor aqui do colégio do CPA. Mas talvez eu vá falar uma coisa aqui. Tem pai de aluno aqui? Você sabe que a prova que a gente aplica para os alunos, a avaliação, P1, P2, eu acho que elas são injustas, viu? Elas são injustas, porque você não consegue avaliar a verdadeira competência do aluno por uma avaliação. Você entrega a prova de redação para ele e quer que ele tire quanto? 10. Você entrega a prova de matemática para ele, você quer que ele tire 10. E a gente esquece que pela competência tem alunos que vão tirar 10 em matemática, mas nunca vão tirar 10 em redação.
E aí, por causa disso, existe uma escala. A escala de 6 a 10. Entenderam agora? 6 a 10. Porque o aluno que tirou 6 está aprovado. E o aluno que tirou 10 está aprovado. No dia da formatura, eles não vão vestir uma beca e a beca vai estar escrito assim, 6, e a outra beca vai estar escrito 10. Não. Todos eles estarão ali com a mesma roupa. E ninguém sabe quem tirou 6 ou quem tirou 10. Estarão todos ali. Eu fico olhando para a vida de José e eu daria 10 para José. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, 10. E Sansão? 6. Aliás, Sansão foi bem na recuperação, né? Foi bem na recuperação. E eu? E você? Tem uma música, eu não sei se eu posso usar o violão aqui? Eu vou usar o violão só para pegar o tom, para não desafinar, tá? Eu não sou violonista profissional, tá, gente? É só para... Deixa eu abrir mais, eu acho que eu tô grande. Pode baixar até lá no finalzinho. Tá bom. Acho que já dá. Essa música aqui fala assim, olha. Ela é a minha música de todos os dias. Eu acho que você conhece. E se você quiser, pode cantar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Olha só isso. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Agora a segunda parte. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu
ti o meu louvor. Quantas vezes eu vou precisar cantar essa música na minha vida? Mas uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra o Senhor. Concede, ó Deus, a mim o teu perdão e a tua misericórdia, que é infinita. Quem venceu o mundo e quem é perfeito é Cristo. E Ele me chama de santo, porque o santo não é perfeito. Os discípulos foram santos. Sansão foi santo. Eu e você somos chamados a sermos santos, porque a perfeição, ela vem do Senhor. Quando eu fazia faculdade de matemática, eu aprendi numa aula chamada Ciência da Religião, que como os judeus educavam seus filhos. E era assim, olha, os filhos andavam pelo caminho, o pai andava pelo caminho, e os filhos tinham que pisar nos mesmos passos do pai, no mesmo caminho. O pai é um adulto e a criança tendo que seguir os mesmos passos. Eu te pergunto, a criança conseguia seguir os mesmos passos do mesmo jeito que o pai seguia? Sim ou não? Experimenta fazer isso com seu filho. Quando o meu filho aprendeu a ler, ele estava com 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Eu fiquei tão impressionado, porque a palavra que ele leu, a primeira palavra que eu ouvi ele ler foi a palavra princesa. Para uma criança ler essa palavra, eu tinha comprado um chicletinho, e o chicletinho veio uma figurinha, e estava escrito a palavra princesa no chicletinho. E ele leu essa palavra. Quando ele leu a palavra, eu não acreditei. Eu falei, não acredito. Você leu princesa, mas essa palavra é muito difícil. Ele ficou tão empolgado, que aonde eu parava, ele olhava a placa, papai, ali está escrito construção. E eu, cara, você é muito bom, você é fera. Como é que você está lendo desse jeito? Que palavra difícil você está lendo? E aí, a gente continuava e ele falava, papai, ó, o que está escrito ali? Está escrito. E ele lia. Passava pelas placas, ele lia tudo. E cada vez que ele lia, eu demonstrava para ele a minha felicidade. E ele via essa felicidade em mim. E cada vez que ele via essa felicidade em mim, o que ele queria fazer? Ele queria mostrar mais para mim. Sempre mais para mim. Eu comprei uma coleçãozinha de livros para ele. Histórias da Bíblia. E sabe o que ele queria fazer quando a gente chegava em casa? Ele queria que eu sentasse do lado dele, porque ele queria ler as historinhas para mim. Ele lia as historinhas com perfeição? Não. Ele estava aprendendo ainda. E eu ficava ali do lado dele, empolgado de ver. Ele ainda não interpretava. Não era perfeito. Mas eu ficava feliz demais com isso. Feliz demais com isso. Pelo esforço que ele fazia. E eu imagino Deus, porque quando a Bíblia diz, sede perfeitos, como é o vosso Pai, Ele está dizendo o seguinte, filho, eu estou caminhando aqui, caminha junto comigo, vem atrás de mim, segue os mesmos passos que eu. É isso que Ele está dizendo. Só que tem um detalhe, Ele sabe que pela nossa imaturidade, pela nossa incapacidade,
A gente nunca vai conseguir seguir os passos dele exatamente como ele. E aí esse Pai maravilhoso, porque você precisa lembrar o seguinte, amigos, que Deus maravilhoso que escreveu essas histórias desses homens na Bíblia. Sabe por quê? Porque essas histórias deixam claro para mim e para você o desespero de um Deus que quer salvar a mim e a você a qualquer custo, que faz de tudo, e Ele fez na vida daquele povo de Israel, na vida de Davi. Pensa quem foi Davi, como foi a vida dele. Perfeito? Não, mas ele era um santo do Senhor. O desespero de Deus para salvar Sansão, e o desespero de Deus para me salvar e salvar você. É por isso que eu agradeço muito a Deus. Obrigado, Pai, pelas histórias que o Senhor colocou aqui na Bíblia. Porque se o Senhor é capaz de salvar Simeão e Levi, Jacó, se o Senhor é capaz de salvar Sansão, então o Senhor é capaz de me salvar também. E aí Cristo, Ele faz uma coisa, Deus faz uma coisa maravilhosa. Ele manda Jesus, que é a perfeição. Jesus é a perfeição. Ele vem aqui e diz assim: tem de bom ânimo, pois eu venci. Não foi você. Você não pode. Só Jesus pode. Eu não posso. Só Jesus pode. E aí Ele veste a minha roupa e a sua roupa, a minha pele. Como será a pele de um Deus? Como será a roupa de um Deus? A comida de um Deus? Ele deixa tudo isso, todo o poder, toda a majestade, toda a glória, para vir aqui se humilhar e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Eu vou contar uma história e aqui eu encerro. O garoto tinha 12 anos de idade. Numa família reprimida, com um pai repressor. Um dia ele brincando na rua, ele viu o pai de longe e correu para fugir do pai, porque ele sabia que se o pai pegasse ele na rua, ele ia apanhar. Ele correu para a casa do vizinho. Só que o pai viu, foi atrás dele, puxou ele e levou ele para casa. E deu uma surra nele, tão grande, que arrancou um pedaço do peito com a fivela do cinto. Partiu o cinto em 3 pedaços e as costas do guri ficaram todas assim marcadas. A mãe, que pegou o guri quase desmaiado ali, pegou ele, levou num tanque, deu um banho nele, colocou numa cama, preparou uma água com sal e vinagre e passou nas feridas do guri. E no final ela disse assim: filho, preste atenção, nunca mais seu pai vai tocar um dedo em você, eu te prometo. Ela disse isso. Um dia o guri foi para a igreja, num domingo, e o culto demorou. A mãe foi atrás, e o pai saiu logo atrás da mãe. Quando o guri chegou em casa, os pais não estavam, porque eles tinham saído para procurar. O guri foi à casa do vizinho. O vizinho: olha, seu pai não passou por aqui. E aí ele vê o pai passando na esquina e foi atrás do pai. Chegou lá, o pai já estava entrando em casa, ele entrou atrás do pai e a mãe entrou atrás dele. E a mãe perguntou: onde você estava? Mãe, estava na igreja. Eu estava na igreja, porque hoje foi o pastor Teimes que pregou, e ele demora muito para vir aqui, porque o distrito é muito grande. Quando ele vem aqui, a pregação dele demora muito.
O pai não quis nem saber, chamou ele de vagabundo, de mentiroso, pegou o cinto e partiu para cima dele. Lembra da mãe que disse assim: eu prometo que nunca mais seu pai ia tocar em você? Ela pula em cima do guri. Ela pula em cima do guri, abraça ele, e o pai, tentando alcançar, ele puxa ela. E no que ele puxa ela, ela abraça ele e puxa junto, porque ela vai cumprir a promessa dela. E protege. Quando ela protege, ela joga o filho para um quarto que estava ligado à sala. E o pai fica batendo nela. Ele dá um soco tão grande, tão forte na cabeça dela, que ela para lá nos pés do guri. E ela grita assim: minha cabeça quebrou. Eu abracei minha mãe. Porque eu também não tinha força nenhuma. Eu ia fazer o que? Lutar contra o meu pai? Minha mãe cumpriu a promessa dela. Meu pai nunca mais tocou um dedo em mim, mas ele bateu nela. E minha mãe disse assim para mim: eu vi que seu pai ia matar você. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não sei se ele ia me matar, mas com a intensidade que ele bateu na minha mãe e com a estrutura física que eu tinha, é bem provável que sim. Minha mãe cumpriu a promessa dela. Naquele dia eu entendi o que o amor é capaz de fazer. Entendo, eu não vou falar, não quero falar mal do meu pai. Meu pai, eu espero que, e minha mãe me ensinou isso, a perdoá-lo, e eu já perdoei ele. Ele faleceu há 7 anos. Esse ano vai fazer 8 anos que ele faleceu. Mas nos últimos dias de vida dele, ele colocou a vida dele em dias com Deus. E eu acredito nisso. E eu espero ver meu pai. Jesus disse assim, olha, no seu ouvido: o diabo nunca mais vai tocar um dedo em você. E Jesus cumpre essa promessa. Por mais problemas que você e eu passemos nesse mundo, Ele cumpre a promessa. Quando eu olho para mim, eu não vejo a possibilidade de me salvar. Não tem o mínimo em mim para salvação. A salvação está em Jesus. E quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a cruz de Cristo, por tudo que Ele fez por mim, quando Ele prometeu que ia me proteger, eu fico grato a Deus por isso. Você se sente grato a Deus por isso? Você consegue sentir Deus falando no teu ouvido que Ele vai te proteger e que Ele já te salvou, porque Ele já apanhou. Ele apanhou e você não sabe a dor que Ele sentiu. Você não tem ideia da dor que o nosso Deus sentiu. E o que eu faço com isso agora? Eu quero amar esse Deus e fazer de tudo para que Ele se agrade de mim. É isso que eu quero. E esse vai ser o meu caminho para a perfeição, porque eu me chamo Simei
E eu sou santo, mas não sou perfeito. Você também é santo, mas não é perfeito. Coloque Jesus na tua vida, e aí você verá a perfeição em Jesus. E olhe para a cruz do Calvário. Vamos cantar juntos essa música.
Jesus. Obrigado, Pai. De fato, não somos merecedores, mas estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua paciência e pela Tua graça. Aliás, se fôssemos perfeitos, para que serviria a Tua graça? Não serviria para nada. Mas somos imperfeitos, somos os Teus santos, aqueles que o Senhor chamou e separou. Estamos aqui, Pai, queremos seguir os Teus passos. Então, por favor, nos ajude, não desista de nós, que nós possamos de fato entregar as nossas vidas inteiramente nas Tuas mãos. Obrigado por tudo o que o Senhor fez, faz e fará em nossa vida. É o que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: o significado do dízimo. Você sabia que o ato de dizimar pode ser um termômetro da vida espiritual? Um importante estudo realizado em 5 associações adventistas ao redor do mundo revelou que o ato de dizimar está correlacionado a 5 outras práticas que conectam uma pessoa a Deus: estudo diário da Bíblia, tempo diário para oração, culto de abertura e encerramento do sábado, estudo regular da lição da escola sabatina, presença na escola sabatina. Se qualquer um desses hábitos estiver faltando, incluindo o ato de dizimar, há indícios de que existe uma desconexão espiritual em andamento, aumentando o risco de apostasia. Na verdade, um dos primeiros sinais de que alguém não confia mais em Deus e em sua palavra é que essa pessoa para de dizimar. É como se o Deus que essa pessoa adora fosse tão fraco que seria incapaz de cuidar dela caso dizimasse, obedecendo à sua palavra. Isso acontece porque, para dar o dízimo, é preciso primeiro confiar que existe um Deus no céu, que sua palavra ainda é válida e que, como provedor, ele tem controle sobre todos os eventos da vida, sendo capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Agora que você vai adorar a Deus com seu dízimo, lembre-se de que, ao fazê-lo, você estará fortalecendo sua conexão com Ele e exercitando sua fé nele como o provedor. Ao devolver o dízimo e o pacto, peça ajuda a Deus para que você desenvolva hábitos espirituais saudáveis que aprofundem a sua confiança nele e que você se mantenha em conexão ao seu amor eterno. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente.
Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Pai, por nos considerar santo diante de tantas imperfeições que nós temos aqui nessa terra. E como forma da nossa adoração a Ti, Pai, receba os nossos dízimos e as nossas ofertas como forma da nossa devoção a Ti. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Feliz sábado a todos. Vamos passar os anúncios dessa semana. Amanhã é o último dia dos domingos especiais. E essa semana foi lançado no Instagram da igreja um desafio que era assistir o filme Corajosos com a sua família. Então, ainda hoje, dá tempo de assistir. Reúna a sua família entre hoje e amanhã para vir para o culto amanhã, que será às 19h. Amanhã, a oradora vai ser a Júlia. E ela vai falar sobre educação dos filhos. Nos meses de junho e julho, estamos realizando a campanha do agasalho. Traga 1 quilo de alimento e 1 quilo de alimento e um agasalho, que poderá ser entregue ali na asa. E dia 23 de julho, terá um programa muito especial que o Reno está preparando, que é o Caça-Talentos da Morada. Ainda não sabemos se vai ser à tarde ou à noite. Então, se você tem um talento de cantar, de tocar algum instrumento, se prepare para participar dessa programação conosco. Esses são os anúncios. Cadê as crianças da morada? Todas aqui na frente. Hoje nós temos um momento muito especial, que é a apresentação do 13º sábado. Nos últimos 3 meses, as ofertas da Escola Sabatina foram para os países que ficam no sul da África. África do Sul, Angola, Zimbábue, Moçambique, Malawi. E as nossas crianças, elas aprenderam sobre a cultura, sobre a língua desses países, as comidas típicas. E hoje, como uma comemoração a tudo que elas aprenderam, elas vão cantar uma música em Zulu, que é um dialeto da África do Sul. Essa música, a letra está aqui. Ela te fala Siahamba Kukualenquenko, que significa caminhando pela luz de Deus. E elas vão cantar agora, bem animadas, aqui acompanhadas pela nossa banda, pelo nosso maestro Reno.
Deus abençoe. Vocês podem ir para a salinha de vocês.